Te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade bendita. Pedimos que Arcanjo Miguel acione todo dispositivo para que haja alegria, harmonia, paz, luz, amor, proteção aqui em toda a nossa caminhada. Que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade, dos mestres que nos assistem, damos por iniciado mais esse bendito encontro, dando todos juntos, graças a Deus. Então, que tenhamos uma boa noite. Antes de começar o tema, nós vamos estar comentando um pouquinho do resultado da viagem que pudemos fazer para o Japão. Além de estar conhecendo aquele país, além de matar a saudade do meu filho que mora lá, ainda fizemos bastante trabalhos segundo a espiritualidade significante, que ajudou muitos seres a ser levado ao conselho kármico e, aceitando ou não ajuda, eles não poderiam ficar mais aqui. Então, houve alguns imprevistos, ou poucos imprevistos, que minha filha perdeu o passaporte em Houston, não pôde seguir viagem comigo no dia, aí ela teve que ficar em Houston, tirar novo passaporte e conseguiu ir no outro dia. Então, achei muito legal ter conhecido os costumes de lá, fez com que eu pudesse perceber aquilo que ocorreu aqui no Brasil, acho que foi na Copa do Mundo, que eles limparam a arquibancada, não foi nada esforçado, os costumes deles mesmo, a educação. Eu fiquei assim, bastante impressionado o quão educados eles são. Então isso só serve de experiência para a gente, para cada vez mais a gente possa também seguir esses costumes. Outra coisa, data limite. Em 1969, o Chico Xavier deu entrevistas, estava falando numa emissora, uma roda redonda lá, que estava sendo perguntaram um monte de coisas sobre o processo de fim de mundo e tal. Ele falou, o que existe mesmo é a necessidade de a pessoa escolher se ela quer acabar com tudo isso, ela continua o que está fazendo. Se ela não fizer essas besteiradas que estão fazendo, nós, aproximadamente 50 anos, nós vamos ter início de uma nova era. E falou assim, e distorceram tudo, 1969, com 50 anos, 2019. E acharam que o mundo vai acabar, que vai ter terceira guerra mundial. Uns falam uma coisa, outros falam outra. Na verdade, foi tudo distorcido. Segundo a espiritualidade, não existe nada disso, nunca existiu e nunca existirá, porque o dia e a hora só Deus sabe quando. O que nós estamos passando é um processo de transição planetária que começou em 2951, que vai durar 200 anos e vai findar a separação do joio e do trigo 2151. Isto é sabido, mas o resto são distorções, especulações. Então, se alguém gerou algum certo desconforto, algum medo nisso, delete, porque é a mesma coisa, 1000 chegará, 2 não passará, 2012 vai ter isso, 2019 vai ter aquilo, amanhã vai passar o dia 20,
que ele deu a entrevista lá em 1969, vão inventar outra agora 2021, 2000, e assim vai indo, as pessoas vão inventando e distorcendo. Então, vamos falar um pouquinho também dessa querida e amada Mestra Maria Madalena, é a ministra divina. Eu estava vendo uma reportagem na televisão e alguém dizendo que a Igreja Católica tirou dos seus conceitos, e também acho que 69 ou 67, que Maria Madalena nunca foi prostituta. Mas muitos ainda acham que essa Maria era aquela Maria prostituta, na qual teve uma passagem com Jesus, que Jesus não discriminou e não era Maria Madalena, porque ela é um complemento divino, é um ser avonal. Vamos saber a diferença do mortal ascendente para um ser avonal. Então, o que ocorre é o seguinte: aqui nós temos o universo central, Avona, conhecido como o paraíso nosso. E nós temos super-universos em torno desse universo local. 2, 4, 6, 7. 7 e mais algumas informações. Então esses, quem foi criado pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui habita a Trindade. E só essa Trindade que cria os filhos, cria todo, tanto fora do universo central, no superuniverso, quanto em Avona, no paraíso. Então o Pai criou infinitos filhos aqui dentro, chamados de micas, micas criadores, co-criadores, e fora mortais ascendentes. Existe algum privilégio de ter criado seres aqui? Aqui não, é uma troca. O plano espiritual explicou muito bem isto, que não há privilégio de ter nascido aqui e ter nascido aqui, ter sendo criado. Então tem diferentes modos de evolução. Então quem é criado fora do universo local de Avona, no paraíso, se chama mortal ascendente. E tem uma escalada de nasce, cresce, experimenta, envelhece e muda de ciclo. Não morre. Esse conceito de morte é impostos por religiões que quis manipular, subjugar com seus dogmas e dizendo que é o fim. E não tem nada de fim numa morte. Tem uma mudança de ciclo, porque nós somos seres divinos e eternos. Nós não somos um ser humano, estamos ser humano. Bom, então, fora de Avona, quem foi criado aqui é mortal ascendente. Mãe Maria. Mãe Maria é uma mica criadora ou mortal ascendente? Mortal ascendente. Mestra Maria Madalena é um ser avonal. Todo ser avonal que está aqui e quer sair para ajudar, se torna um mica criador. Todos seres que evoluem e adquirem conhecimento, sabedoria, e volta à origem, e sai de Avona, simples e ignorante, vem uma cocriação do espírito, passa por uma fase de reinos, mineral, vegetal, animal, se individualiza como personalidade, se torna uma personalidade, um ser humano, ou uma extensão de alma,
depois passa para a alma no mundo moroncial, depois passa a espírito no mundo espiritual, depois entra em Avona como seres absolutos. É o nome que se dá quando o mortal ascendente escalou todos os caminhos necessários para a sua evolução, para deixar de ser simples e ignorante, para aprender tudo e fazer uma troca. Aqui é tudo troca. E esses seres avonais saem como saiu Jesus, que é um ser avonal, o seu complemento divino, a união sagrada. Todos nós temos, fomos criados como mônada cósmica. A mônada cósmica é composta de Yin e Yang. É o ser masculino, é a mônada masculina e a mônada feminina, unido em uma vibração única. Então, ele veio com seu complemento divino para cumprir 7 auto-outorgas antes de assumir a soberania de um universo local. Aqui no superuniverso nosso, chamado Ovonton, dirigido e comandado pelo Lorde Melquisedeque, e tem vários planetas aqui dentro, vários universos locais. E o nosso universo local chama-se Ovonton, dirigido e tendo como soberano o mestre Sananda, que foi Jesus, teve uma passagem de experiência aqui na Terra para adquirir a soberania desse universo local. Quem comanda todos esses universos, isso chama-se cósmico. Aqui é universal e aqui tudo é cósmico. É o Lorde Metatron, é o quem criou o elétron. Ele é o representante maior de Deus fora do universo, superuniverso central. Então, desta forma, nós percebemos o quão de luz tem essa querida mestra. Jamais ela poderia ser uma prostituta, jamais ela optaria para seguir esse caminho, respeitando muito as que seguem, que ninguém deve criticar ninguém, mas uma ministra divina jamais experimentaria esse caminho. Quando se enaltece muito a Mãe Maria, até segmentos religiosos diz que é a Mãe de Deus. Isso não tem fundamento nenhum, Mãe de Deus. Então, são colocações equivocadas, mas não tira o mérito da pureza, do amor, da luz que essa querida mestra Mãe Maria tem e nos ajude muito. A gente relata tudo isso para não enaltecer ninguém, é para também não deixar de conhecer e saber quem foi essa querida e amada mestra. Alguém tem alguma pergunta a respeito? Então, também pediu o plano espiritual para que eu pudesse comentar a respeito de nascimento e morte. Em primeiro lugar, é tão importante a gente não cultivar esse conceito de morte, porque nada morre, tudo se transforma, muito bem dito pelo Lavoisier. Então, tudo se transforma. Uma folha que cai de uma árvore não morre, ela se transforma numa energia. O corpo nosso, ele também se transforma quando não é usado mais por essa essência divina. Nós desligamos desse corpo através de laços, fios energéticos, cordões, desliga os corpos inferiores e superiores, e esse corpo ele passa por uma metamorfose, ele passa por uma purificação para que volte essa energia ao éter divino para continuar a criação com essa energia. Então, não tem morte, tem mudança de ciclo.
Então nós precisamos desse conceito: nasce, cresce, experimenta, envelhece ou não e muda de ciclo. Por que ou não? Porque tem muitos casos que precisam ter um término do ciclo passado que foi interrompido, principalmente com eutanásia, aborto e suicídio. Então, quando um ser interrompe o seu ciclo, ele precisa voltar, às vezes volta e desencarna até na barriga da mãe. Desencarna jovem e muitas pessoas ficam indignadas. Por que uma criança que não acumulou nenhum processo kármico desencarna tão cedo, mas traz de lá pendências que precisam passar por esse tempo pequeno para continuar seu ciclo evolutivo. Dúvidas? Morte. Sabendo que não existe morte, a gente festeja quando nasce e fica triste quando morre, por causa da nossa postura, a ótica, a perspectiva que a gente usa para enxergar os nossos irmãos e nós mesmos. Nós, quando tivermos um olho crístico e pudermos perceber o ser divino que o outro é, não o ser humano que está. Porque quando a gente enxerga o ser humano como é, a gente é fácil de se apegar, é fácil de sofrer por isso. Tem muita perda, sentimento de perda, traz muito sofrimento. Quando a gente encara como um ser divino, a gente percebe que é eterno. Ele é, não está. Tudo que está é passivo de mudança, é dinâmico, não é estático. Então, a gente precisa treinar isso enquanto estivermos encarnados, porque é nessa fase que se sofre mais. E o plano espiritual nos aconselha a ter desapego. E o desapego não quer dizer desamor, não é querer deixar de amar, é amar mais puramente, sem codependência, sem propriedade, sem viver em função de, sem dependência, codependência. Então, que possamos fazer uma reflexão e perceber que o momento do presente é o momento mais valioso que Deus nos concedeu, por isso que chama-se presente. O passado serviu de embasamento, lição, para que possamos estar bem hoje aqui, com gratidão, com alegria, com júbilo, aproveitando a cada segundo que Deus nos concedeu. O ontem, o hoje é reflexo do ontem, amanhã será o reflexo do hoje. Se eu estiver bem hoje, estarei bem amanhã. Se eu vivenciar tudo que está ao meu alcance com equilíbrio, harmonia, amor e controle, eu estou usufruindo agora e investindo no amanhã. Caso contrário, eu vou sempre estar com sentimento de culpa, de erros que eu cometi no passado, ficar preso nesses conceitos de dogmas, dizendo que eu sou um pecador, que até nas orações induz, subjuga, manipula, trazendo o ser nas rédeas desses segmentos religiosos. Isso só leva a sentimento de culpa, de coisas erradas. E o plano espiritual nos alertou que eles não estão preocupados quanto nós erramos. Eles estão atentos para nos ajudar em cima daquilo que a gente já tem consciência da experiência que passamos, dos erros, para não reincidi-los, para não entrar na mesma ciranda. Então, errar é humano, persistir no erro é burrice.
Então, se eu já tenho consciência daquilo, não é Deus, não é ninguém que vai me punir, é minha consciência. Por isso que é conhecido: quanto mais vos é dado, mais será cobrado, em função da consciência que a gente tem, da experiência que passamos. Então vamos fazer o máximo do possível para usar sabedoria. Usar sabedoria. Eu estava no aeroporto de Houston, conforme eu disse, minha filha perdeu o passaporte, eu fiquei 1h30 sem comunicar com ela, numa salinha e ela na outra. E muitas vezes, eu fiquei muito aborrecido com isso, porque estruturou toda a viagem. E recebi muita intuição do plano espiritual: calma, 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 calma. Eles não vão achar o passaporte e trazer para a gente. Eles não vão falar baixinho: ó, o passaporte está limpado do banco, está ali, alguém pegou. Não é nada disso. Mas vai dar embasamento, intuição de como proceder da melhor forma. Se é kármico, nós temos que passar. Se não é kármico, resolve como resolveu. Agora, estando apavorado, se envolvendo com o problema, fica tudo difícil. Então, o equilíbrio, a harmonia, amor e controle é a nossa escola. Isso que nós precisamos adquirir. E é só lições que a gente aprende. Perguntaram se no Japão quais são as religiões que tem lá. O shintoísmo é a primeira com mais seguidores, com 51 mil aproximadamente, 51% de seguidores. Depois vem o budismo, que também é muito antigo, depois do shintoísmo, com 34% de seguidores. Aí vem outras religiões, e o cristianismo está com 6% mais ou menos seguidores. E vem o confucionismo, vem o hinduísmo, mas tudo com pequenos números. Eu pude perceber a educação, quão são solícitos, educados numa escola rígida, séria, que tem professores que são valorizados, que tem alunos que não brigam com professores. É outra cultura que nós precisamos espelhar e colocar em prática, para que nós possamos despertar aquilo que Emmanuel disse para o Chico: é a pátria do Evangelho, o celeiro do mundo, mas com educação, com respeito aos seus semelhantes. Sem isso, nós vamos demorar muito para estar executando, exercitando isso que a espiritualidade confirmou. Alguma pergunta? Então vamos para o nosso tema: seu coração. No meio de multidão barulhenta, você pode ouvir seu coração batendo? No meio de uma tormenta, você pode manter o foco na sua mente e decidir onde procurar lugar mais seguro? No meio da ventania, você pode manter seus pensamentos alinhados ou eles são levados para longe? Na sua vida, você pode ter o domínio sobre ela ou ela quem te domina? Afinal, você sabe o que está fazendo aqui? Você está deixando que os dias passem mornos ou fazendo neles o que realmente deseja e veio realizar aqui? Mesmo que sua vida não represente um mar sereno, você pode e deve fazer esforço para que ela seja produtiva e proveitosa. Não permita que o desânimo o assalte quando não alcança o seu objetivo.
Não permita que a solidão o magoe. Não permita se amargurar e ser como aqueles que, em vez de reagirem, preferem as lamentações, as reclamações e a revolta. Sua experiência aqui é dádiva divina, para que você possa aprender o que é certo e o que é errado para si mesmo. Tire lições positivas de suas experiências desagradáveis, para que não incorra no mesmo equívoco. Transforme seu íntimo em bálsamos, procurando ver sempre o que pode fazer para crescer e se sentir bem. Sua verdade deverá reinar absoluta, não a dos outros. Sua responsabilidade, primeiro, é com você, sem egoísmo. Encontre sua verdade e siga em frente com determinação, perseverança, alegria e amor por si mesmo e por os outros. Escute seu coração, ouça o que ele diz a você e seja, acima de tudo, coerente com ele e com o nosso Pai que está no paraíso. Eu vos abençoo, o querido e amado Mestre Sananda. Essa é a escola da vida. Essa é a maior importância que nós possamos dar àquilo que o Pai nos concedeu. Ter confiança nessa essência divina, ter confiança na nossa poderosa presença do Eu Sou, na nossa mônada cósmica, não no ego negativo que serve de embasamento e experiência para o nosso crescimento. E muitos de nós ainda delegamos a soberania a esse ego negativo para que governe toda essa matriz energética, sofrimento. Sofrimento. Então, nossa escola aqui é para se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E se tornando uma pessoa melhor, eu vou transformar esse ego negativo em positivo. E como que eu transformo um ego negativo em positivo? Aceitação, resignação, paciência, fé, perdão, fraternidade, caridade, alegria, se amando, se respeitando, respeitando a cada ser, nossos irmãos que estão em diferentes níveis de consciência, de expansão consciencial, cada um entende de uma forma. Muitos criam uma verdade em função do meio que vive, do livro que lê. Então, nós não podemos julgar, nós não podemos criticar, nós podemos ajudar naquilo que está no nosso alcance. E ser muito humilde para ser ajudado também, porque é uma troca. Todos os seres divinos têm suas potencialidades em virtudes. Eu desenvolvi determinadas virtudes numa caminhada espiritual, o outro desenvolveu outra. Se eu tiver humildade para ouvir, para aprender, eu vou crescer mais rápido. Mas não, a gente lê um livro e acha que é o rei da cocada preta. Sabe mais do que o outro, quer ser mais do que o outro sempre em segundo plano, nós sempre lá em cima. E não é assim. Nós precisamos rever muitos conceitos, por isso que 2012 começou uma revolução de conceitos e paradigmas. Quem tem olhos para ver, verão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouvirão. E crescerão mais rápido. Então, desta forma, é uma escola bendita, onde tudo que está acontecendo é que precisa acontecer. Nós não precisamos sofrer com o sistema doentio, nós precisamos ajudar esse sistema doentio, tirar lição para nos fortalecer ainda mais com esse sistema doentio. Não sofrer com esse sistema doentio.
Mesmo que sua vida não represente um mar sereno, você pode e deve fazer esforço para que ela seja produtiva e proveitosa. Isso é escola. Cada dia eu com um propósito. O que eu posso fazer hoje para ser um pouquinho melhor que eu fui ontem? É crescimento espiritual. Um pouquinho, porque esse pouquinho está ao meu alcance. Um poucão não. Um poucão não está. E muitos de nós queremos nos transformar muitas vezes num anjinho da noite para o dia, sair voando porque ler um livro, que assistir uma palestra. Não é assim, é dose homeopática num processo crônico, todo dia plantando uma sementinha. Assim a gente alcança, sem gerar ansiedade, nós vamos chegar no píncaro, no topo, com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Alguma pergunta? Afinal, você sabe o que está fazendo aqui? Para muitos, para 85% da humanidade, está numa colônia de férias. Para 15% dessa humanidade, que é composta de 23 bilhões de seres, 7 bilhões e meio encarnados, 15 bilhões e meio desencarnados. Para 85% dessas 23 bilhões, encarnados, colônia de férias. Eu vou levar vantagem. É uma colônia de férias bem bonita, né? Pra cima. É uma colônia de férias com esperteza, querendo levar vantagem. Porque quem não tem uma consciência crística, igual esses políticos, supremo nosso aí, quer aproveitar. É camarão, lagosta, é isso, que 12 anos, que se dane hospital. É o que deveria dar mais exemplo, que se dane hospital, se dane saneamento básico, se dane tudo, a comida alta, preço caro. Então, eles não têm consciência, eles usam da esperteza porque não conhecem uma lei de retorno. Eles não acreditam que Deus é punitivo, e não é mesmo. Mas quem nos pune é aquilo que Jesus disse, cada um segundo as suas obras. Toda semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Se eu plantei chuchu, eu vou colher chuchu. Se eu plantei tomate, eu vou colher tomate. Se eu plantei amor, eu colho amor. Se eu plantei discórdia, eu colho discórdia. Isso é lei, estabelecida pelo Pai misericordioso. Ele foi justo e misericordioso. É a lei de causas e efeitos. E quem não tem essa crença se torna um esperto. E quem tem a crença de causas e efeitos procura fazer uma reflexão e se enquadrar nessas leis cósmica universal divina, procurando ser despertos em consciência, não espertos. E esses espertos estão com o dia escoltado aqui na Terra. Nós sabemos que existe uma separação do joio e do trigo, que findará no ano de 2151. Até lá eles estão tendo oportunidade. Então por que aparece um Hitler, aparece um Gilmar Mendes na Terra, aparece um Kim? Por que aparecem esses seres? De certa maneira, eles têm um papel positivo para ajudar numa despertar, para sair de uma inércia. Agindo do jeito que eles agem, há uma vontade maior de se politizar, a gente acompanhar mais a política e poder fazer a nossa parte, demonstrar a nossa cidadania, para não deixar que eles façam o que eles querem. É uma parte positiva. Então, o Hitler, ele, por mais embrutecido que ele possa ser, ele contribuiu para uma reparação de um karma dos judeus,
que precisava passar por aquilo. Então, não é só negativo, tem a parte positiva também, que está inserido nesse cronograma divino. Então, mas que cada um vai ser responsável pelos seus atos. Tem outro trechinho que fala que no meio da ventania você pode manter seus pensamentos alinhados ou eles são levados para longe, a escolha é nossa. Se eu procuro expandir a minha consciência, ela vai me dar embasamento da necessidade de como agir. Eu pude perceber no aeroporto de Houston que em outras ocasiões lá atrás eu ficaria muito mais agitado, preocupado. E eu fiquei sentado no banco 1h30 entoando o mantra. Kodosh, Kodosh, Kodosh. E ali foi. Sem poder me comunicar, sem saber o que estava acontecendo, se eu ia voltar para o Brasil, se não é, não necessariamente por causa do dinheiro. Também, mas não era só por causa do dinheiro, muda tudo. Muda uma programação inteira. Bom, então, que isso tudo eu tirei mais lição e o plano espiritual comentou comigo aqui. Nós não vamos fazer o que vos compete. Nós vamos emanar muita luz para que os irmãos errantes não possam aproveitar dessa situação e atrapalhar ainda mais. Nós vamos inspirar com energia, com amor, para que haja mais sabedoria, que haja mais facilidade de um procedimento mais harmônico. E foi isso que eles fizeram e acabou dando tudo certo. Então, que isso serviu de lição muito para mim, para fortalecer esse lado, e que eu estou passando também para aqueles que poderão enfrentar determinada situação e agir com muita calma. Não se envolver com os problemas, procurar ter consciência, o que eu posso fazer para resolver os problemas. E se envolver com os problemas é abrir o campo emocional, é ativar o astral inferior e abrir o campo emocional. Abrir o campo emocional, nossas vibrações vai lá embaixo. Vibrações lá embaixo compatível com o astral inferior, os irmãos errantes. O que eles fazem? Eles vão potencializar isso, porque nós demos abertura, vão implantar, vão confundir nossa mente, vão usufruir da nossa energia, vampirizar, e fica com Deus nos acuda. Tudo por quê? Por causa da nossa abertura. Então essa escola, essa dualidade, ela necessita da diversidade para que possa trazer uma quanta para o nosso despertar. Puxa vida, isso eu não gostei. E da outra vez eu quero ver se eu modifico o meu procedimento. São quantas? Quantidade de energia suficiente para deslocar uma partícula de uma órbita para outra. Salto quântico consciencial. Por isso que há a diversidade. Então, mediante tudo isso, faz com que a gente possa refletir, fazer uma reflexão de como a gente está lidando com as coisas e como a gente precisa lidar com as coisas, para não ter sofrimento. Isso é de grande valia. Perguntas? Eu queria fazer uma pergunta no começo Pode. da palestra. Você disse que Jesus teve 7 autotogas, né? Isso. Antes dele vir, então quando ele veio como Jesus Cristo, né? Foi a última? Foi. As demais, deixa eu ver se eu vou achar não ficar procurando, vamos ver se está fácil. Ele teve 7 autotogas, sendo que as 6 foi, achei. Bom, a primeira autotoga dele foi
como filho de Melquisedeque, num plano extrafísico. Depois, como filho Lanonandeque. Terceiro, como filho material, não encarnado num corpo. Depois, como anjo serafim. Depois, como um mortal ascendente, já em níveis espirituais, nome Eventon. Depois, o sexto, mortal moroncial, num plano na morôncia, e depois, como mortal encarnado como Jesus. Essa foi a 7 autortoga que ele teve. No livro de Urantia explica com bastante detalhe. Então, ele, para assumir a soberania do universo local de Nébado, ele precisou dessas 7 autortogas. O Sat Sai Baba, ele está no último nível da morôncia, pronto para passar para o mundo espiritual. Mas antes disso, ele se auto-ortogou para vir aqui na Terra como Shid Sai, foi o primeiro passagem de auto-ortoga, depois como Satya Sai, e agora ele veio como Prema Sai, é a última encarnação. Depois ele vai passar para o mundo espiritual, não vai poder mais encarnar num corpo físico. Quando passa para o mundo espiritual, aí vai como avatar, logos, um plano superior da espiritualidade. Então, isso chama-se auto-ortoga. Quando a gente assume uma missão, nós estamos nos auto-ortogamos. Então, eu encarno aqui, assumo para cumprir uma missão, digamos, aglutinador. Isso é uma missão, uma auto-ortoga. E com isso eu mudo de nível, eu ganho, eu adquiro um salto quântico consciencial e dimensional. Todos nós. Tem outra pergunta. E então, por que um ser tão maravilhoso, né, especial como Sananda, ele pode vir aqui sendo gerado por um outro ser que não era imortal, e sim mortal, como Mãe Maria? Foi uma programação muito longa e difícil, segundo relatos que ele deu através de mensagem. Ele demorou 1000 e tantos anos para poder baixar suas vibrações para adentrar num corpo físico. E nessa adequação foi adequado, escolhido pelo arcanjo Gabriel, que ajudou ele nessa missão, ajudou a escolher na qual família ele vinha, estudou toda uma árvore, viu que era família pura, tanto de José como de Maria, que são mortais ascendentes, e puderam vir. Ele quis passar por essa experiência para ter essa experiência como um soberano do seu universo. Então só faltava essa. E nenhum outro ser que a gente conhece, segundo o plano espiritual, pôde ter essa desenvoltura para querer assumir um universo local. É conhecido como ele, só que escolheu essa passagem, essa auto-ortoga, porque é muito difícil, envolve muita coisa. E ele não quis, de forma nenhuma, usar dos seus poderes. Só fazia assim, ele fazia o que ele queria. Ele afastaria todo o mal, ele não seria crucificado. Não, ele quis passar para ter essa experiência mesmo. Mãe Maria insistia com ele para transformar esse vinho, essa água em vinho. Ele relutava. Precisou o anjo, falou, pode passar que não tem problema nenhum, não vai atrapalhar nada. Aí ele passava, que eram costumes daquela época. Ele, peixe, ele disse que ele não fez milagre nenhum para encher a rede de peixe. Ele era pescador e sabia onde estava o cardume, só indicou. Então ele fazia, para curar as pessoas, ele fazia de tudo. Foi a tua fé que te curou, não eu que te curei. Então ele tinha esse cuidado.
de não usar os poderes, de não usar sua força através da experiência que ele precisava passar. E tantos outros casos também. O sofrimento dele era bem diferente do nosso. Ele tinha compaixão, ele tinha bastante atenção em poder ajudar essa humanidade que, mesmo com todos os exemplos que ele deixou, até hoje são pouquíssimos que observaram sem distorção o que ele deixou de legado. Amai os vossos inimigos, perdoai 7 vezes, 70 vezes 7. E aí vai, sabe? São os doentes que precisam de médicos. E tantos outros exemplos benditos que nós ainda estamos precisando refletir. E essas igrejas, principalmente a católica, distorceu 60% a 70% do que fora deixado por esse bendito mestre. E virou uma igreja hipócrita de poder. É a instituição mais rica do planeta, sendo que é o planeta mais carente de fome em relação ao nosso sistema. Então, é hipocrisia. Não tem uma conexão sincera com Deus, conforme Jesus nos deixou o legado. Tem o poder, tem a política junto com a religião, tem os dogmas, sectarismo. Você vem até a mim porque eu sou o representante maior de Deus aqui na terra. Deus me concedeu esse poder. Confessa aqui que eu vou perdoar os seus pecados. Vem até nós, mas traga o dízimo, que terá prosperidade. Então, fica subjugando, manipulando o seu fiel, e o fiel, na sua carência, na sua ignorância, acredita que um padre, que outro, ou sei lá quem, vai perdoar os pecados. Quem perdoa os pecados? Somos nós, somos adquirindo mérito para romper esse pecado. Não é 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso que vai perdoar, não. Não é assim que procede. Não é trazendo dízimo que nós vamos ter prosperidade. Isso é tudo barganha com Deus. Peças e obterás, ajudas que eu te ajudareis. Nossa parte é de extrema importância. Se eu quero afastar o mal de mim, que eu não atraia esse mal para mim. Porque se eu atrair o mal, são forças que eu preciso conviver com elas. Eu preciso adquirir maestria para afastá-la através da minha transformação, renovação, não através de despacho, descarrego, não através de sal grosso, é através da minha postura, através das minhas ações. As mãos que trabalham são muito mais abençoadas que os lábios que só oram. É perdoando, é tendo amor, alegria, fraternidade, caridade. É isso. Mas muitos ainda não percebem que é esse caminho. Por causa das distorções, por causa dos subjugação, manipulação desses dogmas instalados principalmente pela Igreja Católica. E com isso eu estou falando mal? Vai falar que não tem padre, bispo, tem gente boa lá com sinceridade e propósito? É lógico que tem. Pouquíssimo, mas tem. No nosso segmento, pouquíssimo, mas tem. No espírita, pouquíssimo. No evangelho, pouquíssimo. Muitos chamados, poucos escolhidos. E o que nos cabe? É perceber o local que nos ajuda a ter essa conexão mais sincera com Deus, sem barganha, para que nós possamos entender o que significa. Primeiro é o reino de Deus e sua justiça, depois tudo mais será dado como acréscimo. Isso não é barganhar com Deus. Então, desta maneira, nós vamos lapidando
nós vamos tendo respeito para quem está inferior ao nível de consciência que nos encontremos e procurar se espelhar em alguém que está acima, nesses mestres que tanto nos querem ajudar, e muitas vezes a gente não tem olhos nem ouvidos para eles. Olhos é conversar, ouvidos é meditar, oração é conversar com sinceridade e propósito. Silêncio meditativo é perceber com atenção e decodificar aquelas intuições que a gente recebe do plano que nos assiste superior. E devagarzinho nós vamos nos enquadrando nisso, e os mestres sempre dizem: não critica quem está atrás de você, porque tem muitos acima que não vos critica. Os mestres nunca criticam as nossas besteiradas. Os mestres nos ajudam através da nossa besteirada. E por que não possamos fazer isso com alguém que está um pouquinho abaixo de nós? Porque nós estamos sendo ajudados. Nós já passamos por aquilo que os equivocados estão passando, e falta muito para a gente chegar num mestre ascenso. Então nós estamos ali sendo ajudados e muitas vezes a gente não ajuda. Percebendo que esses irmãos equivocados, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que deveria dar exemplo para um país, é o que mais lida com as falcatruas, é o que mais destrói esse país, é o que mais aproveita, o que mais mama. Por causa disso nós vamos ficar revoltados? Por causa disso nós vamos desejar mal para eles? Mande luz, porque a maior defesa é o ataque com amor. Se a gente manda ódio, fortalece eles no ódio. É o que eles gostam, o que eles querem. Se a gente manda luz e procurar fazer a nossa parte, nós estamos contribuindo para a nossa evolução e plantando sementinha para um dia eles perceberem o quão tudo isso é entrave para a vossa evolução. Mais perguntas? Quantas encarnações dá até para 2150? Quantas encarnações? Na verdade, mais uma para esses seres embrutecidos. Muitos não vão conseguir. Eles estão sendo avaliados pelo Conselho Kármico e estão vendo o grau de maldade que existe na índole de cada um. Então eles avaliam, faz uma regrinha de 3. Nós temos mais tipo aí 140, 130 anos, 120 anos. Se ele não aprendeu com todo investimento nisso e tal, não vai ser possível. E eles direcionam esses seres para um desencarne coletivo, aonde serão transmigrados e realocados para outras moradas do Pai, compatível com suas vibrações, não como castigo, é uma adequação energética, não é castigo. Deus não castiga porque o filho errou, Deus dá a oportunidade. Agora cada um escolhe o seu caminho, cada um segundo as suas obras. E quem vai punindo esse ser é sua própria consciência. Ele vai ficando desfocado. Quanto mais a gente olhar para eles, mais consciência eles adquirem do erro que eles estão cometendo. Quanto mais raiva, ódio, mais fortalece naquilo que eles estão fazendo. Que eles conhecem e sabem o que pode fazer. E nunca esquecendo, se eles estão lá é por causa de um nível de consciência de uma população. Cada povo tem os seus governantes que merecem. Então, por aí a gente analisa o quanto todos nós precisamos nos melhorar. E esse expurgo, Celso, que o Rio de Janeiro está passando, o plano espiritual falou alguma coisa? Tudo é karma coletivo. Tudo, vai terminar isso? Falta muito? Porque está demais, né? Tudo é karma coletivo, não é só no Brasil.
A gente tem feito e ido muito na Europa, principalmente Portugal, a gente vê o karma grande que eles têm lá sobre a Inquisição. Nós aqui no Brasil tem karma de outras espécies, Estados Unidos de outra. A Suíça, parece que é queijo furado com Alpe suíço, com chocolate, não sei o que, tudo maravilha, é nada, tem karmas também, tem processos kármicos. Então, nós percebemos o quanto é delicado no Japão, além da educação fantástica, da evolução, tudo, mas é um povo robotizado, é um povo subjugado, muito suicídio. Eles trabalham muito e vivem para o trabalho como um robô. Meu filho diz que trabalha 10 horas por dia, que está muito cansado. Quiseram dar um cargo maior que aumentaria a carga de trabalho, por enquanto não. Aqui no Brasil é bem diferente nesse sentido. Então, tudo karma, tudo aprendizado, isso é necessário para uma civilização, para o povo despertar aquilo que necessita. Porque nada é de graça, nada é o acaso, nada é ironia do destino, tudo tem um porquê para a nossa evolução, para o nosso bem. Se a gente está passando por determinada situação aqui no Rio, é porque precisamos aprender com isso e fortalecer com isso, ajudar nisso. Se o Brasil está desse jeito, é porque precisa despolarizar conceitos e paradigmas. Isso chama-se quanta, quantidade de energia. E desta maneira vai cumprindo o cronograma bem estabelecido e misericordioso e sempre necessário pelo Pai. E desta forma nós vamos chegando à conclusão que cada estadia, cada experiência que a gente tem é para nos tornarmos uma pessoa melhor a cada dia. Nunca com sofrimento. Sofrimento não faz parte do vocabulário divino. Sofrimento está no vocabulário do ego negativo, da ignorância espiritual, não das leis divinas. Então, o sofrimento não foi inventado, não foi requisito necessário para o nosso aprendizado. A dor é necessária, o sofrimento é opcional. Mais alguém? Oi, minha irmã. Eu já li em algum lugar, não sei se isso procede, que a maioria dos apóstolos que tiveram mortes trágicas e violentas, os apóstolos também foram espíritos missionários? Então, o que passou foi uma experiência muito grande, porque foi selecionado seres videntes, médios de uma capacidade maior do que os que estavam naquela época. Eles eram muito sensíveis, muito aflorado a sua predisposição mediúnica através de fatores extrasensoriais. Então foi escolhido, não que eles eram puros, e Deus, Jesus, ele repetia muito, não foi assim que eu expliquei, ao vivo e a cores, não foi dessa maneira, vocês entenderam de forma errada. Jesus sempre questionou isto, até para os 24, porque quando estava 12, depois do evangelista ter morrido, passaram a ter os 24. E depois de 7 anos que foram escrever as escrituras sagradas. E aí entrou muito segundo não sei quem, e houve uma distorção já aí. Ao vivo e a cores estava difícil deles entenderem o que Jesus queria falar. Imagina
um passando para o outro. Cada um colocou aquilo que achava que era. E levou para a biblioteca de Alexandria. E depois de 200, 300 anos, houve uma guerra entre cristãos e lá contra outro pessoal, e puseram fogo nessa biblioteca. E alguém saiu correndo lá, pôs alguns pergaminhos debaixo do braço e saiu, foi parar lá no Vaticano, lá na igreja, que já tinha suas instituições, 380 anos depois de Cristo, mais ou menos, e foi parar na mão de um papa chamado Inocêncio III. Aí ele fez o Concílio de Latrão. O Concílio de Latrão reuniu lá seus auxiliares, seus asseclas, e ali ficou determinado que iria mudar, tirar a reencarnação e colocar a ressurreição. Foi o maior erro da história da humanidade, fazer com que a maior parte da população não acredite em reencarnação. Porque não acreditando em reencarnação, não acredita na lei de causas e efeitos. Não acreditando na lei de causas e efeitos, se torna um esperto. Eu vou aproveitar essa vida porque é a única que eu tenho, não tem consequência nenhuma. Se eu não for esperto, o outro vai ser. Se eu não roubar, o outro vai roubar. Não tem a noção do que acumula, não sabe o que é karma, não sabe o que é evolução, não sabe nada e nem quer saber. Oi, meu irmão. Com relação ao enredo que está previsto para 2021, algumas pessoas falam, você... Então, nós comentamos no início aqui essa data limite, né? Essa data limite foi o seguinte: o Chico Xavier, em 1969, 50 anos atrás, nessa data mais ou menos, em julho, ele deu uma entrevista numa rede de televisão e disse, perguntaram, e fim do mundo? Nós estamos caminhando para o fim do mundo? Naquela época já estava conturbado. Nós estamos caminhando para o fim do mundo? O Chico falou assim, depende muito dos procedimentos de uma consciência coletiva. Se a humanidade não se melhorar, a gente caminha para uma terceira guerra mundial. E naquela época já estava surgindo as bombas, já estava muito perigoso. Uma terceira guerra mundial deu a entender que era o fim do mundo. E alguém pegou aquilo, estipulou a data exatamente que ele falou, depois de 50 anos, vai coincidir agora, 20 de julho. E foi tudo distorcido, não foi nada daquilo que ele falou. Ele falou que nós precisamos ter uma condição, não falou em fim de mundo, não falou em terceira guerra mundial que vai ter, que não vai ter, mesmo se todos nós quiséssemos ter uma terceira guerra mundial, não seria possível. Atrapalharia o cronograma divino. Isso o plano espiritual não aceita, não permite. Então, se estourar uma terceira guerra, exatamente, não tem mais sobrevivência de seres aqui. Aí aniquila um cronograma programado pelo Pai, isso não tem condições. O Kim da vida começou com aquela onda toda, querendo tal, e foi abafado. Não pelo o Trump, não por outras coisas, mas pela força divina. Então eles agem até determinado ponto que pode agir, o que extrapola não. Então isso é muito bem programado, e é muito bem estruturado. E a espiritualidade faz o papel dela e nós precisamos fazer o nosso. Então, o dia e a hora só Deus sabe quando, não haverá nada extremo, radical, tudo é com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Como tem sido feito desde de quando a gente conhece que existe terra. O equilíbrio, harmonia, amor e controle. Mais alguma coisa? Então nós estamos
chegando no fim das explanações, lembrando que a iniciação cósmica está perto, dia 27/7, e para aqueles assim que desejarem, poderão fazer inscrição aqui ou via internet, através do nosso site www.portaldesananda.com.br. É um curso onde se explica muito sobre transição planetária, tem um ancoramento energético de energia multidimensional que são instalados nos corpos superiores e tem também ferramentas para que nós possamos usar a elevação das vibrações através dos cristais Urim e Tumim e tantas outras coisas mais. Mantra pessoal para descristalizar ou transmutar sentimentos negativos, sair dessa hipnose mental e mais algumas coisas. Então nós vamos fazer nossa oração final com o pessoal também de casa e depois nós vamos fazer o nosso mantra aqui. Te agradecemos, Pai, por tantas bênçãos recebidas. Queremos convidar, se houver algum irmão do plano extrafísico, caso queiram, que possam ser conduzidos a esse portal de luz, sendo acolhido a um lugar apropriado à sua evolução espiritual com muito carinho e amor. Essas mães santíssimas, recebam uma rosa cor-de-rosa, demonstrando nossa gratidão a elas e a todos que participaram conosco desse banquete cósmico. Que Arcanjo Miguel possa fechar os nossos campos energéticos, criando uma cúpula de proteção, e que em nome de todos da luz, acima de tudo em nome da Trindade e dos mestres que nos assistem, damos por encerrado mais essas explanações, dando todos juntos graças a Deus. Então, até segunda-feira, pessoal de casa, e obrigado por ter nos assistido.